Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês podem se assentar. Glórias ao nome de Jesus. Meus irmãos, a última vez que eu tive uma oportunidade, eu falei de alguns assuntos do primeiro capítulo da carta de 1 Pedro, e um dos assuntos que eu mencionei, que está nesse capítulo, quando Pedro fala, se eu não me engano, no versículo 18, que nós fomos comprados, aliás, ele começa dizendo assim, que nós não fomos comprados com prata ou ouro ou coisas corruptíveis, mas que nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem pecado e sem mancha. E essa palavra, precioso sangue de Jesus, ficou cravado no meu espírito. O precioso sangue de Jesus. E eu estava pensando assim que nós precisamos falar mais sobre esse assunto, porque a doutrina sobre o sangue de Jesus não é uma doutrina secundária, é uma doutrina primária para nós que somos cristãos. Amém, irmãos? E eu vou falar mais alguma coisa a respeito desse assunto ainda hoje. E eu gostaria de começar falando a respeito da aliança. É interessante que às vezes nós ouvimos muito a questão da aliança, nova aliança, a antiga aliança. E para nós, irmãos, essa questão de aliança não é muito cultural. Mas os povos antigos, não apenas Israel, mas os povos antigos de uma maneira geral, a aliança era uma coisa muito comum entre eles. E havia uma aliança que eles chamavam de aliança de sangue. Então, a gente vai ver alguma coisa sobre isso. E Deus, Ele se aproveita disso, ou Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam, e Ele vai trabalhar, então, com o seu povo através da aliança também. Mas não é que só Israel tinha o conceito de aliança. Todos os povos antigos tinham, eles sabiam o que era aliança. Tem uma frase de um teólogo que ele diz assim: a palavra de Deus não é bem entendida até que seja vista dentro de uma moldura de aliança. Então, irmãos, Deus nunca quis estabelecer, Deus nunca quis fazer ou fundar uma religião. Deus sempre quis relacionamento. E Ele buscou esse relacionamento através de aliança, porque a própria aliança traz a ideia de relacionamento. Tá certo, irmãos? Então, a gente vê isso muito assim claramente. Não sei se quando você está lendo, quando a gente está lendo lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, porque Deus ele fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, com Davi. E quando Deus faz aliança com Abraão, Deus havia prometido para Abraão de dar a ele Canaã. E Abraão faz uma pergunta para Deus: como é que eu vou saber se essa promessa vai se cumprir? E Deus diz para ele: vai lá e traz determinados animais. E Deus fala isso para ele. E a gente percebe, irmão, que ele vai, pega os animais, ele mata os animais e ele mesmo corta os animais. Por quê? Porque ele estava familiarizado com a aliança. Se fosse com a gente ia falar: Deus, eu te perguntei uma coisa, o que tem a ver os animais? Porque a gente não tem esse hábito. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, Abraão, ele já sabia, quando Deus fala, traz determinados animais, ele já traz, ele já mata, ele já corta, ele entende que Deus estava fazendo uma aliança com ele. E a aliança, irmão, era observada. E as pessoas, irmãos, que não cumpriam a aliança, elas eram mal vistas. Tá certo? Então, isso naquela cultura daquela época. A palavra
palavra aliança, irmão, é uma palavra hebraica, a palavra berite, que tem outros significados também, tá, irmãos? Você pode achar outros significados, mas um dos significados da palavra aliança é cortar, tá certo? Então, toda vez que você vê no Antigo Testamento a palavra aliança, já está incutido a palavra cortar, ou seja, você já entende que vai haver um derramamento de sangue, tá bom? Então, eu quero que a gente entender algumas coisas. O sangue, ele está presente em quase toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar essa questão, essa doutrina do sangue. Hebreus diz assim que, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão. Quantos perdoados nós temos aqui nessa noite? Quem se sente perdoado? Você se sente perdoado? A Bíblia diz assim que sem derramamento de sangue não há perdão. Então, irmãos, para a gente entender, Deus busca uma aliança. E Deus busca nessa aliança relacionamento. O relacionamento produz intimidade. O relacionamento exige compromisso. O relacionamento visa comunhão. Deus quer se relacionar conosco através de uma aliança. Até aqui tudo bem, irmãos? Então, nós conhecemos algumas alianças que Deus fez do Antigo Testamento com algumas pessoas, mas a aliança que nós mais conhecemos é aquilo que nós chamamos de antiga aliança ou aliança da lei. Ok? Mas depois, irmão, é claro que a gente não vou entrar aqui muito nessa questão da aliança, porque não é aqui que eu quero ficar. Mas depois nós vamos ver no Novo Testamento a nova aliança, tá? E se você ler em Mateus, Mateus diz assim, isso Jesus estava falando, irmãos, essa palavra que eu vou ler aqui, Jesus estava falando na última Páscoa, no cenáculo, na última Páscoa, se despedindo dos discípulos. Diz assim, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus e entregou aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muito. Jesus, então, ele pega o cálice, é um símbolo, é claro, mas ele diz assim, este é o meu sangue que confirma a aliança. Eu falei para vocês que toda aliança, a palavra berite, implica a ideia de cortar, de derramamento de sangue. E Jesus disse assim, esse é o cálice da nova aliança, esse é o cálice, e ele diz assim, esse é o meu sangue que confirma a aliança. Então ele está falando da nova aliança que ele faria conosco. Jesus, ele é mediador dessa nova aliança. Quando você pensa no sangue de Jesus sendo derramado, aonde você pensa no sangue de Jesus sendo derramado, irmãos? O primeiro lugar que vem à nossa mente é a cruz. Eu vou entrar no tema dessa mensagem, o caminho de sangue. Não saiu tudo ali, tá, irmãos? No caminho de sangue, do jardim à cruz, tá? O caminho de sangue, do jardim à cruz. Porque às vezes a gente pensa no sangue sempre lá na cruz. E a gente vai ver que houve um caminho até Jesus chegar na cruz. Então, eu gostaria de ler com vocês Hebreus, o capítulo 9, e o versículo 6 ao versículo 8.
Então você guarda esse tema, tá? O caminho de sangue, do jardim à cruz. Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 8, diz assim. Eu vou ler bastante versículos hoje, tá, irmãos? Mas vocês vêm para a casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, vamos ouvir, né? Diz assim, aqui está falando, irmão, sobre a adoração da antiga aliança, para a gente se situar, tá? Adoração da antiga aliança. Diz assim, quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, guarda isso, só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Eu quero que você guarde isso. O caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto. Amém, irmãos? Então, nós estamos mostrando esse caminho de sangue da cruz, do jardim à cruz. O caminho, irmão, é aquilo que nos dá acesso ao nosso destino, que nos leva aonde nós queremos chegar. Então, esse caminho ao lugar santíssimo, ao santo do santo, a presença de Deus, o único que entrava lá uma vez por ano era o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício. Então, ele não estava aberto, então, estava fechado. Mas aí, irmãos, a gente vai vendo que Jesus começa, então, um processo, tá? Para resgatar a humanidade, para resgatar a minha vida, para resgatar a sua vida. Jesus, irmãos, lá no cenáculo, ele disse, né, que aquele sangue era o sangue da nova aliança, o sangue que confirmava a nova aliança. Isso, irmãos, aconteceu na quinta-feira. E a gente sabe que nessa mesma quinta-feira, irmão, Jesus sai com os seus discípulos e ele vai para o Getsêmani, né? O Monte das Oliveiras, mais propriamente no Getsêmani. E a Bíblia fala, né, irmãos, nós não vamos entrar em detalhes aqui, ele manda os discípulos orar, os discípulos dormiram, mas Jesus, ele foi orar. E em Lucas, no capítulo 22, né? Diz assim, que pondo-se de joelhos, Jesus orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, ele orava com intensidade, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corria até o chão. Então, irmãos, o primeiro lugar que Jesus derrama sangue não é na cruz. O primeiro lugar que Jesus derrama seu sangue foi lá no jardim do Getsêmani. A Bíblia diz que ele começou a orar e ele entrou numa agonia tão grande, irmão, que ele começou a orar e a Bíblia diz que ele suava. E ele não suava igual nós às vezes suamos pregando aqui, né? Mas ele suava, e é interessante que a Bíblia fala grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então não era pouca coisa, irmão. Essa palavra agonia quer dizer uma angústia intensa, uma grande aflição, uma ânsia. Jesus estava no jardim do Getsêmani. Essa palavra Getsêmani significa lugar de azeite, ou seja, lugar onde a azeitona era prensada e pressionada para a extração de azeite. E naquele jardim do Getsêmani, jardim da pressão, irmão, Jesus estava em grande agonia,
Por que Jesus estava em grande agonia? Porque ele sabia exatamente o que é que ia acontecer. Irmãos, Jesus iria passar as maiores dores que um ser humano pode passar, no corpo. Mas, mais do que isso, a angústia de Jesus, a dor de Jesus, a agonia de Jesus, irmãos, estava relacionada à sua separação com o Pai, ou do Pai. Porque ali na cruz ele ia dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque todos os nossos pecados iam cair sobre Jesus ali na cruz. A gente não tem nem ideia do que seja isso, né? Uma pessoa, todos nós aqui sabemos o que é dor, todos nós sabemos o que é aflição, todos nós sabemos o que é angústia, mas saber o que é uma angústia tão grande a ponto de uma pessoa suar sangue, e o nome que se dá a isso, irmão, é hemartidrose, que pode acontecer em indivíduos que estão sob forte pressão mental, medo e uma sensação de pânico. E era isso que Jesus estava passando, e era isso que Jesus estava sentindo ali naquele jardim do Getsêmani. Ali foi a primeira vez, irmãos, que a Bíblia menciona que Jesus ele derrama o seu sangue. Irmãos, quando a gente fala em jardim, a gente lembra também lá do Jardim do Éden, né? E é interessante, irmãos, que Jesus, ele obedece no jardim da pressão. Ele obedece no jardim que não é nada perfeito. Ele obedece numa situação extrema. Ainda que ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas ele diz assim: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, jardim perfeito, jardim das delícias, eles preferiram fazer a vontade deles do que fazer a vontade do Pai. Mas quando Jesus morre ali na cruz, irmãos, ele traz para nós a capacidade, né? Ele traz para nós, irmãos, essa capacidade ou essa oportunidade de obedecermos também a Deus. Ele quebra isso, para que hoje, você que antes era chamado filho da desobediência, a Bíblia fala isso, nós éramos filhos da desobediência, para que você hoje fosse chamado filho da obediência. Você só obedece a Deus hoje, porque lá no jardim, Jesus obedeceu ao Pai. Amém, irmãos? Então Jesus, ele começa ali a derramar o seu sangue. Aí a Bíblia menciona, irmãos, que Judas vai com alguns soldados ali naquele jardim, ele traz Jesus, Jesus é preso, tudo isso na quinta-feira. Jesus, ele é preso e ele é levado para a casa do sumo sacerdote, aonde o sinédrio estava, e ele é julgado, aquele julgamento falso, mentiroso, injusto, e Jesus é condenado ali. E quando Jesus ele é condenado, ele é levado então depois para Pilatos, né? Ele é levado para Pilatos. E Pilatos tenta, vamos dizer assim, livrar Jesus, mas nem os líderes religiosos e nem o povo queria. O povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Aí a Bíblia diz que Pilatos, irmãos, ele mandou açoitar Jesus. João 19:1 diz assim: então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Então eu quero que você entenda o seguinte: Jesus saiu do Getsêmani, ele foi para a casa do sumo sacerdote, e Jesus já está com sangue no seu corpo, ele já tinha derramado sangue. Aí Pilatos manda açoitá-lo. O açoite, irmãos, ou o chicote, era um dos instrumentos de tortura do Império Romano. Esses açoites, eles eram feitos de tiras de couro.
E eles faziam nós nessa tira de couro e eles colocavam pregos, né, presos, aliás, ossos pontudos e pedaços de metal. Tá certo? E aquilo causava cortes profundos no corpo da vítima, expondo a carne e, em alguns casos, irmãos, expondo os ossos e até mesmo órgãos internos. Então, Jesus já estava com o sangue que ele havia derramado no jardim, ele é açoitado, eles amarravam a vítima, no caso que nós estamos falando de Jesus, foi amarrado, e ele apanhava com esse tipo de chicote. Quando eles batiam e eles tinham esses ossos presos, às vezes um pedaço de carne da pessoa saía junto. Então aquilo ali, irmãos, era feito com muita violência. E o sangue de Jesus continua sendo derramado. Irmãos, eu estou falando de um caminho de sangue que começa do jardim e vai até a cruz, tá? Então, o sangue de Jesus é derramado, irmãos, porque aqui no versículo não fala de sangue, mas a palavra açoite em si, você entende que o sangue de Jesus foi derramado. Isaías, 700 anos antes, ele diz assim: foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Ele recebeu açoites para que fôssemos curados. Só um aleluia, irmão? Vou ler de novo, acho que você não entendeu. Aleluia. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Ele recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia. Bom, aleluia. A gente precisa se apropriar dessas verdades, irmãos. Não pode estar só escrito na Bíblia. Jesus recebeu açoites para que você fosse curado. Ou, numa tradução mais, que a gente conhece mais, né, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmãos, você pode ser sarado, irmão. Nós podemos ser sarados emocionalmente falando. Nós podemos sermos curados espiritualmente, emocionalmente. Irmãos, o Jesus que nós servimos cura depressão. O Jesus que nós servimos cura câncer. O Jesus que nós servimos cura casamento. Irmãos, quem esteve aqui ontem foi para casa, né, acho que pensando naquilo que nós ouvimos, do testemunho que aquele casal deu, irmão, de um casamento, de uma relação perdida, e como Jesus restaurou, como Jesus os curou. Abra o seu leque quando você pensar em cura, irmão. Porque às vezes a gente pensa em cura só do corpo físico, né? Amém, Jesus cura o nosso corpo físico, mas Jesus cura a nossa alma, Jesus cura nossas emoções, Jesus cura o nosso relacionamento, Jesus cura, irmão, situações financeiras, por que não? Aqui o Isaías diz assim: ele recebeu açoite para que fôssemos curados. Irmão, seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, na sua casa, nos seus relacionamentos, porque Jesus já sofreu açoite para que você fosse curado, não para que você fosse doente, irmãos. Amém, irmãos? Então Jesus derrama sangue ali. E a via dolorosa de Jesus continua, né, irmãos? Ele continua ainda, irmãos. E a gente sabe que quando Adão e Eva pecou, né, abriu a porta para as enfermidades e as doenças. Mas o nosso Jesus é o Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. Vamos crer nisso, irmão. Vamos tomar posse dessa verdade. Amém, irmãos? Mas não acabou aí, né? Mateus, capítulo 27, versículo 28 e 29. Irmãos, nós estamos falando sobre esse caminho de sangue, tá? No jardim.
Depois Jesus sofre açoites, o sangue dele é derramado ali. Aí Jesus, irmãos, já havia derramado sangue no jardim, já havia sido açoitado. Como será que Jesus estava, irmãos? Se a gente para pensar, muito machucado, irmãos, muito machucado. Existem situações, irmãos, porque essa questão da crucificação era algo comum no Império Romano. Havia muitas situações que aquela pessoa que era condenada, ela não conseguia chegar até a crucificação, porque ela já morria antes. Você já ouviu falar daquele filme, acho que todos vocês assistiram, A Paixão de Cristo, né? E a gente ouviu falar, irmão, de pessoas que desmaiaram quando estavam assistindo o filme. Houve pessoas que, aliás, pessoas, não sei se no plural, mas eu ouvi falar de uma mulher que ela morreu quando ela estava assistindo aquele filme. Para você ver o horror que era aquilo que Jesus passou. Quer dizer, eles tentaram retratar isso. Aí, irmãos, Jesus já estava todo machucado, irmãos. Aí Mateus 27, versículo 28 e 29. Diz assim, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça, e puseram uma vara em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve o rei dos judeus! Cuspiram nele, e tiraram-lhe a vara, e batiam-lhe com ela na cabeça. A coroa de espinho era outro instrumento de tortura dos romanos, né? E esses espinhos, irmãos, eles eram duros e afiados, chegando a ter vários centímetros. O objetivo era perfurar o topo da cabeça da vítima, a fronte, a parte traseira e as laterais da cabeça, no caso aqui de Jesus. Aí, irmão, quando eles colocavam, será que os soldados romanos colocou gentilmente essa coroa de espinho? Não. Eles colocaram essa coroa de espinho na cabeça de Jesus com violência, que é assim que eles tratavam os condenados, tá? Mas se ainda não estivesse bom, ainda não estava bom para ele, a Bíblia diz que eles tinham dado uma vara nas mãos de Jesus, simbolizando o cetro, dizendo: salve o rei dos judeus. Depois eles tiram aquela vara das mãos de Jesus e com aquela vara eles batem na cabeça de Jesus. Quer dizer, a coroa de espinho está na cabeça dele. Então, quando eles batem com a vara na cabeça de Jesus, aquela dor que já deveria ser insuportável, porque aqueles espinhos eram terríveis, ainda cravava mais na cabeça de Jesus. Precisa falar que aqui foi derramado sangue, irmãos? Jesus derramou sangue aqui na hora que ele recebeu essa coroa de espinho, irmãos. E é interessante que, se a gente for ver na Bíblia, a primeira vez, irmãos, que espinhos é mencionado na Bíblia, lá em Gênesis, está associado à maldição, né? Quando o homem peca e Deus vai falar com o homem, a primeira vez que é mencionada essa questão do espinho é a questão da maldição. Irmãos, o nosso Jesus, ele é coroado de maldição, ele é coroado de espinhos. O Jesus que era coroado de honra, de glória, lá no céu, ele deixou tudo, irmãos, para receber uma coroa de espinhos, para ser coroado de maldição, para que nós hoje pudéssemos sermos benditos do Senhor, irmão. Daniel falou aqui que um dia nós vamos ouvir, né? Vinde benditos do meu Pai. Irmãos, mas para nós ouvirmos isso, para nós sermos benditos, Jesus foi considerado maldito. A gente vê todo esse processo, Jesus passando por tudo isso, irmãos, por nós. Então vamos lá, irmãos. O sangue de Jesus foi derramado no jardim. O sangue de Jesus, irmãos, ele é derramado ali na coroa de espinho, antes, aliás, jardim, nos açoites, tá? E com a coroa de espinhos. Acabou, irmãos? Ainda não acabou, né? E em Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz assim, Jesus está andando, tá, irmãos? Pelaquela via dolorosa em Jerusalém, né?
Aí, Lucas 23:33, quando ele chega lá no Calvário, diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Calvário, né? Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A crucificação era um método de execução do Império Romano. Ele era terrível essa maneira. Cravos, irmãos, ou pregos. Jesus ele foi cravado na cruz ou pregado na cruz pelas suas mãos e pelos seus pés, tá? E ele levou então sobre si, irmãos, toda a nossa maldição. As pessoas que elas iam para a cruz, irmãos, às vezes elas morriam por causa do açoitamento. Elas eram pregadas na cruz, mas elas já tinham apanhado tanto que elas morriam por causa do açoitamento. Haviam pessoas que morriam desidratadas, tá? Em época de muito calor. E havia pessoas, irmão, que elas morriam de frio, né? Ou de hipotermia por causa do frio. E havia aquelas que morriam asfixiadas, pois a posição do corpo causava um enfraquecimento nos órgãos responsáveis pela respiração. Irmãos, os pregos foram colocados nas mãos de Jesus e os pregos foram colocados nos pés de Jesus. E mais uma vez, Jesus derrama sangue. Aleluia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: foi Cristo quem nos redimiu da maldição, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Amém? Amém, irmãos? Foi Cristo que nos redimiu, que nos resgatou da maldição da lei. Quando a si próprio ele se tornou maldição em nosso lugar. O bendito de Deus se torna maldição no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Aleluia. Aí Paulo diz assim: pois como está escrito, aí ele menciona Deuteronômio, né? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, irmãos, quando Jesus ele é pregado nas mãos e nos pés, as mãos falam de atitude, os pés falam de caminho. Jesus, ele nos dá a oportunidade, irmãos, de seguirmos outro caminho. E Jesus nos dá a oportunidade de termos outra atitude, irmãos, outro comportamento. Então, ele morre ali na cruz por nós, irmãos, e ele derrama seu sangue ali na cruz por nós. Você pode aplaudir Jesus, irmãos? A gente precisa meditar mais nessas coisas, né, irmãos? Porque às vezes a gente lê, e às vezes a gente pode ler não meditando, né? Não olhando para esses detalhes. Então, houve um caminho encharcado de sangue, irmãos, que começou na cruz, começou no jardim do Getsêmani e vai até a cruz, para que nós pudéssemos recebermos a nossa redenção, a nossa salvação. Ainda mais um lugar que Jesus derrama o seu sangue. João 19, versículo 33 e o 34 diz assim: mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo, um dos soldados lhe furou o lado e uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus já estava morto, irmãos. E eles foram conferir se Jesus estava morto. E eles colocaram essa lança sobre Jesus, e a Bíblia diz que saiu sangue e água. Irmãos, muitos concordam que essa ideia de sangue e água, irmãos, é a ideia do nascimento, porque em um parto também há sangue e a água.
Mas quando uma mulher, ela dá à luz a uma criança. Mas Jesus, irmãos, ele morre na cruz. E quando Jesus morre na cruz, nasce a igreja. Nasce a igreja. Com a morte de Jesus, irmãos, nasce a igreja. Aleluia. Uma frase que às vezes você até conhece também, que diz assim: da ferida cirúrgica de Adão veio Eva. E do lado ferido de Jesus veio a igreja. Aleluia. Então, irmão, através da morte de Cristo, Deus estava fazendo nascer uma noiva para seu filho. Aleluia. Ali na cruz do Calvário estava nascendo a igreja. Nós somos a igreja, irmão. Nós nascemos na cruz do Calvário. Nós nascemos por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia. Isaías diz assim: ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. Irmão, os ferimentos de Jesus tinham uma causa. É fácil a gente criticar os judeus, né? Pilatos. Mas Isaías diz assim: ele foi ferido por causa da nossa rebeldia. E ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. É por nossa causa, irmãos, é por nossa causa. E ele diz assim: sofreu o castigo para que fôssemos restaurados. Eu estou concluindo, irmãos. Eu li um versículo no começo que dizia assim, mandei vocês até guardar uma parte do versículo. Falando da antiga aliança, da adoração na antiga aliança, diz assim: com essas regras o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. O caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto, falando da antiga aliança. Aí, Mateus 27 diz assim: Jesus clamou na hora da morte, tá? Jesus clamou em alta voz. João vai dizer o que ele clamou, né? Está consumado. Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima a baixo. Aleluia. Primeiro eu li que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto. Mas quando Jesus morre, quando ele entrega o seu espírito, a Bíblia diz: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima para baixo, irmão. Não é de baixo para cima, porque foi algo sobrenatural. Essa cortina, irmão, fazia a divisão do santuário para o Santo dos Santos, aonde eu li que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, irmãos. Mas essa cortina não existe mais. Essa cortina não existe mais. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Hoje você é livre para chegar diante de Deus por causa daquilo que Jesus fez. Então foi no momento que Jesus morreu. Jesus estava lá no Calvário morrendo. Deus estava lá no templo rasgando essa cortina, tirando essa separação, irmão. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Quando nós falamos do Santo dos Santos, irmão, nós falamos de intimidade. Nós falamos da presença de Deus, nós falamos de relacionamento. Eu comecei falando que Deus não quer que nós tenhamos uma religião. Deus, Ele quer que a gente viva numa aliança, e a aliança produz esse relacionamento. Aí em Hebreus 10 e 20 vai dizer assim: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Antes você não tinha, antes nós não tínhamos, antes eles não tinham, irmão, porque o caminho ainda não estava aberto. Mas ele diz: temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é,
do seu corpo. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Aleluia! Não é à toa que Jesus, Ele fala assim, eu sou o caminho. E Jesus não diz assim, que através dele as pessoas passam, aliás, mas as pessoas passam por ele para ir ao Pai. Ele diz assim que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então Jesus é o caminho. Irmãos, pelo que aconteceu no jardim, agora eu falo do jardim do Éden, tá, irmãos? Por causa do pecado, né? Pelo que aconteceu no jardim, ele foi conduzido até a cruz. Pelo que aconteceu na cruz, nós fomos conduzidos até o jardim. Aleluia! Às vezes a gente tem que se preocupar, alguns louvores que a gente canta, a gente se pergunta assim, será se todas as pessoas entendem, né? A gente canta um louvor a respeito do jardim, né? Mas jardim é lugar de intimidade, irmão. Porque Adão e Eva, eles tinham um relacionamento perfeito com Deus lá no jardim. Eles tinham intimidade com Deus. Tudo que Jesus fez, irmãos, esse caminho encharcado de sangue, do jardim do Getsêmani até a cruz, foi para te levar de volta ao Pai. Foi para te levar de volta à presença de Deus. Você não conseguiria fazer esse caminho sozinho. Jesus, ele faz esse caminho, aí ele vem e fala para nós, você agora tem acesso, porque eu já fiz aquilo que você não conseguiria fazer. Nós só não temos acesso a Deus, nós só não entramos na presença de Deus se a gente não quisermos. Mas se nós quisermos, Ele nos dá essa liberdade de nós entrarmos, de nós estarmos nesse jardim, onde Adão e Eva antes estavam, saíram por causa do pecado, mas Jesus nos conduz de volta à presença do Pai. Nós somos igreja, irmãos, nós nascemos na cruz do Calvário, e nós temos que entender isso, irmãos, nós temos que viver isso, nós temos que assimilarmos isso, nós temos que pensar isso, nós temos que respirarmos isso, irmão. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva do Senhor. Viva isso, irmão, tome posse disso, busque a Deus, entra no Santo dos Santos, conversa com Deus, busca intimidade com Jesus, conheça o Pai, conheça o amor do Pai. Jesus fez isso, irmão, para que você pudesse estar na presença do Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida em nome de